A semana foi marcada por fortes suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, um recorde de mais de 100 mil casos novos notificados num dia no Brasil e a ameaça de novas ondas de contaminação no mundo inteiro pela variante Delta, que agora tem uma nova mutação, Delta+. O Conselho Nacional dos Secretários da Saúde adverte que o país já enfrenta uma terceira onda. A boa notícia é que só 0,8% dos 18 mil mortes pela doença do coronavírus de 2019 nos Estados Unidos no mês de maio estavam plenamente vacinados. As vacinas funcionam e são a grande esperança de controlar a pandemia. No mundo, o total de casos confirmados passou de 180 milhões e o de mortes de 3 milhões e 900 mil. O contágio e as mortes estão em queda, mas a variante Delta, de origem indiana, mais contagiosa e mais perigosa que as mutações anteriores, causa novas ondas de contaminação. A variante Delta devastou a Índia, onde a segunda onda está em baixa. O Brasil é hoje o principal centro da pandemia de novo. A variante Delta é responsável por 90% dos casos novos na Rússia, mais de 80% na Inglaterra, deve chegar a 90% na União Europeia em agosto e já é dominante na África do Sul, no Quênia, na República Democrática do Congo, em Uganda e em outros países africanos. Nos Estados Unidos, passou em 2 semanas de 10% para 20% das novas infecções. Dr. Anthony Fauci, principal assessor médico da Casa Branca, advertiu que a variante Delta é hoje a maior ameaça ao controle da pandemia. O ritmo de vacinação diminuiu nos Estados Unidos, onde 45,5% estão plenamente vacinados e 66% dos adultos receberam ao menos uma dose, mas há resistência às vacinas, especialmente entre jovens adultos, a faixa de idade que hoje mais pega e mais transmite a doença. Um professor da Universidade de Bristol, na Inglaterra, estimou que será necessário vacinar 85% da população para garantir imunidade coletiva contra as novas variantes. Depois de passar de 500 mil de mortes, o Brasil bateu um recorde na quarta-feira passada, com 114 mil casos novos num dia, ultrapassando pela primeira vez a marca de 100 mil. O dado foi distorcido por 36 mil casos do Rio Grande do Norte, que não haviam sido comunicados à Secretaria Estadual da Saúde anteriormente. Mas é um sinal de alerta, os números de casos novos e de mortes no Brasil permanecem em patamares muito elevados e o Conselho Nacional de Secretários da Saúde declarou que o país já está na terceira onda de contágio, com a vacinação em ritmo lento, menos de 12% dos brasileiros estão plenamente vacinados. Várias capitais suspenderam a vacinação durante a semana por falta de doses. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia tem seu foco principal agora num contrato de importação da vacina indiana Covaxin, que previa um pagamento adiantado indevido de 45 milhões de dólares, 222 milhões e 600 mil reais, a uma empresa que não participava do contrato. A transação foi intermediada pela empresa brasileira Precisa, de um empresário investigado por irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde. Sem qualquer justificativa, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, participou de uma reunião no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em companhia do dono da Precisa. Pouco depois, Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. O chefe da divisão de importações do Ministério, Luiz Ricardo Miranda, se negou a assinar o documento e avisou o irmão, o deputado bolsonarista Luiz Cláudio Miranda, que o levou em 20 de março, um sábado, tamanha a urgência, ao Palácio da Alvorada, onde os dois revelaram o caso ao presidente Jair Bolsonaro. Os irmãos Miranda dizem que o presidente afirmou que mandaria a Polícia Federal investigar o caso e teria falado que isso é coisa do Ricardo Barros, deputado e líder do governo na Câmara. A Polícia Federal não abriu inquérito na época, mas o Ministério Público viu indícios de corrupção e agora a Polícia Federal vai investigar os denunciantes. Barros nomeou a secretária que autorizou o contrato quando era ministro da Saúde no governo Michel Temer e incluiu uma emenda na medida provisória sobre vacinas para permitir a compra da vacina indiana,
que não havia sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Anvisa deu parecer contrário ao contrato suspeito. Aliás, a Covaxin não foi aprovada nem na Índia. A fabricante Bharat Biotech anunciou uma eficácia de 77,8%, mas os dados ainda estão sob a análise do governo. É menos eficaz do que outras vacinas, como a da Pfizer, desprezada inúmeras vezes pelo governo Bolsonaro. A Covaxin custaria mais caro do que as 6 vacinas compradas até agora pelo Brasil, 11 vezes mais do que anunciado 6 meses, do que o preço anunciado 6 meses antes pela Bharat Biotech. Ao todo, contratos de 1 bilhão e 600 milhões de reais previa a compra de 30 milhões de doses de vacinas. Em contra-ataque do governo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, acusou os irmãos Miranda de forjar o documento em que aparece o pagamento suspeito, mas o contrato está no sistema do Ministério da Saúde. Pressionado, Bolsonaro declarou que havia um erro no contrato, que foi refeito, mas há uma suspeita de que a nova versão tenha sido feita recentemente, com data anterior. Bolsonaro disse ainda que não houve irregularidade porque a transação não foi completada. Acuado, o governo colocou Frederico Assef, o advogado de Flávio Bolsonaro, que escondeu o assessor Fabrício Queiroz quando era procurado pela polícia, como observador na CPI. São os fatos mais graves denunciados até agora à CPI, que já descobriu fortes indícios de negligência na compra de vacinas e acredita que o governo adotou uma estratégia de imunidade de rebanho, de deixar o vírus circular até infectar a maioria da população, para chegar assim a uma imunidade natural. O resultado, 511.272 mortes até agora. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se possível, quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos, não perca a sua oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.